Esta é a nossa terceira aula, nosso terceiro encontro. Estamos tratando da matéria de Hebreus e Epístolas Gerais, material do pastor Gilmar Caetano Thomas, o sacerdócio perfeito e a vida cristã prática. É o que versa as duas cartas. O sacerdócio está em Hebreus, evidentemente, e a vida cristã na prática está nas Epístolas Gerais. E eu vou chamar a tua atenção para a página de número 39, o capítulo de número 3 dessa nossa terceira aula. Destino geográfico e conteúdo. Assim como existem as dificuldades em definirmos o autor e destinatários, qualquer fixação engessada da habitação dos leitores ou data da escrita é carregada de dúvidas. E nesta aula, ou neste capítulo do livro, trabalharemos qual era o destino geográfico da carta, para onde ela foi, né? Além de discutirmos o conteúdo da mesma, a mensagem da epístola, mesmo com fundamentação no Antigo Testamento, é interpretada à luz da revelação em Cristo. Portanto, essa carta aqui, ela é cristocêntrica, ou seja, gira em torno da pessoa de Jesus e da sua obra, evidentemente, trazendo Jesus como superior à expectativa, aos auspícios e à esperança judaica. O pessoal saiu do judaísmo, agora aceitaram a Jesus, digamos assim, foram aceitos por ele. É o movimento cristão inicial, incipiente, pueril, está no começo. E as tentações para voltar às práticas antigas, elas são grandes, elas são vigentes, e o pessoal aqui que é o destinatário da carta estão, por assim dizer, incentivados aqui pelo escritor, que já definimos, não dá para saber quem é, estão sendo incentivados a permanecerem em Cristo. Muito bem. Destino geográfico da carta, então, ela foi para qual endereço? Pela língua escrita, o grego koiné, podemos pensar num ambiente para longe da região da Judéia, tá? Local que se falava o aramaico na época. É provável que estamos diante de judeus cristãos que sofreram uma intensa perseguição movida contra a igreja de Jerusalém, contida no livro de Atos, tá certo? Atos 8 e 1. O que levou os cristãos a fugirem para Fenícia, Chipre e Antioquia, como também para diversas cidades helenísticas da costa mediterrânea. O pessoal foi lá para a região de língua grega, o pessoal foi para o Líbano, o pessoal foi para a Síria, o pessoal foi para o Chipre, a ilha de Chipre tem inclusive, tá? Os que acreditam que o destino seria Jerusalém usam as referências das perseguições contidas nos textos 10 e 32, capítulo 10, verso 32, e o capítulo 12 e versículo 4 da carta. Nos dias anteriores, poderia ser uma alegação dos sofrimentos que a comunidade em Jerusalém estava passando, além de sabermos o quanto esse grupo dava importância ao ritual levítico. Outros sim, como nenhuma igreja reivindica a carta para si. Entenda-se que se trata de uma igreja num lugar que seria destruído, que aconteceu no ano 70 com Jerusalém, quando o general Tito invade a cidade e a destrói. Então essa carta aqui, gente, ela não tem, por exemplo, uma designação Filipenses, Gálatas, Efésios. Não, é simplesmente carta aos Hebreus. Ou seja, pensemos dessa forma, poderia ser para qualquer lugar onde tivesse cristãos hebreus, tá? Mas qual endereço, qual local? Não temos, ainda estamos aqui analisando, tá? Não encontramos, entretanto, usando esse argumento, não encontramos indicações de que outras cartas tivessem a reivindicação de suas igrejas destino. Outro ponto que distancia Jerusalém do destino é que consta em Hebreus 2 e 3. Aqui se comprova que nem os leitores, nem tampouco o escritor receberam a informação do Evangelho diretamente de Jesus, mas por outras pessoas. É difícil pensar que alguém que tenha vivido em Jerusalém não tenha ouvido falar de Jesus. Então, a carta aos Hebreus, ela não foi escrita para a igreja
que estava em Jerusalém. Pelo pressuposto, não. É de Roma que vem a maior quantidade de comprovações internas e externas. Foi lá que a carta foi pela primeira vez reconhecida e citada, última década do primeiro século. Uma ligação pode ser vista entre Roma como destino ou como ambiente descrita na saudação, capítulo 13, versículo 24. Olha o que o texto diz, como é esclarecedor. Saudem a todos os seus líderes e a todos os santos. Os da Itália lhes enviam saudações. Tá? Então, o texto pode indicar que o autor queria dar credibilidade, sendo prata da casa, a seus compatriotas cristãos italianos, que estariam longe da Itália, ou simplesmente fazendo referência do local em que estava escrevendo, estando em Roma. Direcionava sua atenção a uma comunidade distante que conhecia o local na qual o autor estava escrevendo. Sugestões modernas apontam, como já frisado, para Alexandria, dados paralelos da carta e dos escritos de Filon de Alexandria. Com essa noção, consideramos em data antiga, tinha-se Alexandria como destino de uma carta de Paulo aos Hebreus, entre aspas. Vale lembrar que em Alexandria temos exilados de Roma, de diferentes províncias até inclusive, devido ao decreto do imperador Cláudio, por volta do ano 49. Então aqui fica o pressuposto, gente. O escritor, ou ele está em Roma, escrevendo aos Hebreus, ou ele está saudando os cristãos hebreus, dizendo que lá em Roma existe um pessoal que está mandando saudação para eles. Então, são cristãos que vieram de Roma. Então, vocês até perceberam que o local da escrita e o destinatário, enquanto endereço, é um pouco complicado a gente bater o martelo nisso aqui, gente. Vocês me compreenderam? A data. Pelas discussões de destinatários, autoria e contexto, já podemos ter uma noção das dificuldades que circulam sobre a data. O que pode ser feito é buscar limitar um espaço de tempo na qual a carta poderia ter sido escrita. Não mais do que isto. Dentro de nossas limitações, já podemos iniciar dizendo que tal carta foi concluída antes de 95. Tá? Data da escrita da carta de Clemente de Roma, levando em consideração que o escritor não faz nenhuma menção da queda de Jerusalém. Ainda sugere que o ritual ainda continua. Os rituais lá, então o templo está em pé. Hebreus 9, versos 6 a 9, Hebreus 7, versículo 8. Então a carta teria de ser datada antes de 70. Seria pouco provável escrever após a destruição de Jerusalém e não mencionar o acontecido. Então, a data da escrita da carta aos Hebreus, pelas evidências que se tem, pela falta de menção de um templo destruído e pela confirmação de que os sacrifícios ainda estão acontecendo em Jerusalém, então é antes do ano 70 que a carta foi escrita. Agora tem um detalhe interessante aqui, aproveitando o gancho, não é no contexto, mas vocês se lembram que houve um milagre, aliás, houve vários milagres quando Jesus morreu na cruz. Um dos milagres, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Tá? E o escritor dos Hebreus vai escrever o seguinte, capítulo 10, verso 19, verso 20, que a gente deve entrar agora pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou, isto é, pela sua carne, através do véu. Agora, é bem emblemático isso pelo seguinte, é claro que eu acho que ninguém ficou sabendo, né? Apenas o sumo sacerdote da época, a classe de Caifás e Anás, né? Que atrás daquele véu não tinha a arca da aliança. Então, para que sacrifício, para que animais, para que um altar de bronze, se o objeto mais importante dentro do templo era a arca da aliança? Então, observe um fato interessante. Não tem nada a ver com o que a gente está citando aqui agora de data da carta aos Hebreus, mas só para lembrar o seguinte, a religião, o sacrifício ali era ilegítimo, porque o sacerdote ia aspergir, Yom Kippur, por exemplo,
aspersão de sangue sobre o propiciatório da arca. Em qual arca? Se não tem nada. Se não existe uma arca da aliança ali, atrás daquele véu que Deus faz questão de rasgar na morte do seu filho na cruz. Qual o sentido de ter os sacrifícios se o objeto mais importante não está mais no templo? É só para a gente pensar, tá, gente? Muito bem, a data, anos 70, tá? Com certeza. Antes do ano 70, melhor dizendo. Propósito da carta. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi, Hebreus 13 e 22. Como o próprio autor deixa claro, a carta é uma palavra de exortação. Era preciso seguir o caráter do evangelho no cuidado com o outro, na observação além do eu. Olha só. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, fala. Tá certo? Fazendo a ligação aqui com Atos 13 e 15. Então, o propósito da carta é uma exortação, é um incentivo, é digamos assim, uma espécie de alavanca para que eles não abandonem a fé, para que eles não deixem Jesus, porque agora eles estão numa aliança superior, numa aliança maior. E estão deixando claro o seguinte, até logo à frente a gente vai comentar, acerca do sacrifício único e perfeito de Jesus. Vai deixar claro o seguinte, o sacerdote da época do Antigo Testamento, ele não tinha que sacrificar por ele, mas Jesus ofereceu um sacrifício único. E não foi por ele, foi pelo pecado da humanidade, não precisando ele mesmo se remir, como era, digamos assim, o escritor aos Hebreus, como eram os sacerdotes seus da antiga aliança e os de agora também, se tiver algum aí, tá? É mais ou menos isso que ele coloca, o escritor. O conteúdo, gente, como já apresentado pelo esboço, né, podemos dividir a epístola em duas partes. Na primeira, em caráter doutrinário, o autor apresenta a superioridade da fé cristã. Fala acerca de Cristo e de como o mestre era superior aos demais mediadores do Antigo Testamento. Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao 4. É maravilhoso isso aqui. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior aos deles. Tá? Então, o conteúdo da carta, em todo o tempo, em todas, digamos assim, as suas inserções, em todos os seus momentos, basicamente em todos os seus capítulos, vai apontar para a superioridade de Cristo, a grandeza de Cristo. Não há um sacrifício maior do que ele, não há alguém mais poderoso do que ele, não há alguém mais sublime do que ele. É isso que deixa muito cristalino o escritor a carta aos Hebreus. E como eu já frisei várias vezes, Hebreus não precisa voltar para a prática que vocês tinham do judaísmo, das suas cerimônias, das suas inserções no sentido de agora, por esse sacrifício, você se sentir-se agora ou estar liberto dos seus pecados, limpo dos seus pecados. Então, tudo aquilo ali é basicamente o seguinte, o escritor está dizendo, são sombras de coisas superiores e maiores que viriam através da pessoa de Cristo, através da pessoa de Jesus. Então ele coloca o sacrifício de Jesus como a confirmação de todos os sacrifícios que ocorreram no Antigo Testamento. Coloca o sacerdócio de Cristo como a consumação e, digamos, a conclusão de todo o sacerdócio que ocorreu no Antigo Testamento. Ou seja, o escritor dos Hebreus está dizendo o seguinte, eu quero que vocês virem a página
e não retornem a essa página virada que vocês agora em Cristo conseguiram a obtenção de uma aliança muito maior.